Lucas capítulo 24, versículo 27. A Bíblia não é apenas um livro de regras. E quando nós falamos isso, que a Bíblia não é apenas um livro de regras, muitas vezes quando nós nos tornamos cristãos, ou quando as pessoas olham para os cristãos, a primeira coisa que elas falam: eu não sei com você, mas comigo foi assim, Azaf. Mas agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo, mas agora você não pode fazer isso, e agora você tem que mudar isso. Porque existe uma visão de que a palavra é somente um livro de regras, de coisas que pode e se não pode fazer. Só que quando nós temos uma experiência verdadeira, nós entendemos que não se trata de um livro de regras, mas de uma revelação de uma pessoa verdadeira que é representada através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Em Lucas capítulo 24, verso 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu já vou voltar no versículo. Se nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada livro, cada capítulo, cada versículo, ela aponta única e exclusivamente para uma pessoa, que é Jesus. A palavra toda, se nós pegarmos todas as conexões, as concordâncias que existem entre ela, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela aponta para Jesus. De ponta a ponta, o foco é Jesus. Não tem outro foco na palavra a não ser apontar para Jesus. A Bíblia, nós podemos reproduzir ela talvez como um retrato falado, aonde nós vamos ver a descrição do caráter, os feitos e os planos do Senhor. Só que o problema que muitas vezes acontece é que muitos de nós, eu falo isso me incluindo também, porque nós somos todos iguais. Muitos de nós paramos no papel e nós não conseguimos chegar na pessoa. Muitas vezes nós nos limitamos no papel de parar, estudar, ler, e nós não conseguimos chegar, avançar para o próximo nível, avançar para a próxima etapa de ter a conexão com a pessoa de Jesus, com a presença de Deus, que é revelada através da palavra, e nós nos tornamos apenas estudiosos, como nós acabamos de falar. E nós ficamos limitados à palavra, nós paramos no papel, nós não chegamos à pessoa. Esse versículo que nós lemos, ela conta a história ali do caminho de Emaús, onde muitos conhecem, onde os discípulos caminhavam e eles conversavam, tentando entender sobre Jesus, tentando falar com Jesus, e Jesus se aproxima deles, começa a falar com eles, e eles tinham conhecimento da palavra, eles falavam da palavra, eles conversavam com a palavra, mas eles não conseguiam ver que a palavra estava viva ao lado deles, conversando com eles. Porque infelizmente eles estavam limitados ao papel, eles estavam limitados ao conhecimento, não havia tido ainda a experiência da transformação. E hoje o Senhor, Ele trouxe eu e você aqui para fazer-nos transpassar deste momento do conhecimento para a transformação, para nós não ficarmos limitados no papel, para nós não ficarmos limitados somente na palavra de Deus, mas através da palavra de Deus, que eu e você hoje venhamos sair deste lugar, conhecendo o Deus da palavra, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus vivo, é um Deus que está presente aqui neste lugar hoje. Aleluias! Porque eu não sei se você sabe, você já deve ter visto essa frase em algum lugar: a Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor está presente. A Bíblia é o único livro onde você está lá fazendo a devocional, fazendo o seu estudo, e o autor dele está presente com você todos os momentos, pronto para trazer a revelação e a transformação. Não é um livro qualquer, mas para deixar de ser um livro qualquer, eu não posso conhecer somente a palavra. Eu e você, nós precisamos conhecer quem é o Deus da palavra. Amém?
Os discípulos no caminho de Emaús, eles tinham as escrituras, mas só entenderam quando Jesus abriu os olhos deles. A palavra, ela revela a pessoa, e a pessoa, ela traz a revelação do Pai. Nós não precisamos, não é somente a Bíblia que nós precisamos conhecer. Não entenda errado, eu não estou vindo aqui no altar do Senhor para falar que você não precisa ler a palavra. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Só que nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a palavra. Mas acima de conhecer a palavra, nós precisamos conhecer de quem a palavra está falando. De quem ela está falando, para quem ela está apontando, para onde ela está apontando. Porque a palavra, ela revela a pessoa, e a pessoa, ela revela o Pai. A palavra, ela revela Jesus, e através de Jesus vem a revelação do Pai para as nossas vidas. E nós não podemos ficar limitados somente no papel. Nós precisamos conhecer de quem a palavra fala. Muitas vezes nós nos limitamos a isso e não conseguimos talvez entender por que não muda. Não muda porque não houve a transformação. Não muda porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E quando nós focamos e caímos somente nesse entendimento, nesse conhecimento, nós corremos um sério risco de cair numa religiosidade, de subir uma soberba no nosso coração. Eu conheço a palavra. Enfim, de outras, um monte de coisas que pode acontecer conosco. Mas quando nós conhecemos aquele que está por trás disso, irmãos, quando nós conhecemos aquele que é um Deus verdadeiro, não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus que tem ouvidos e não ouve, não é um Deus que tem boca e não fala, não é um Deus que não tem sentidos, que não sente, mas quando nós entendemos que através da palavra existe a revelação de um Deus verdadeiro, um Deus que tem ouvidos e nos ouve, que tem boca e fala conosco, um Espírito que sente através das nossas orações e com gemidos inexprimíveis intercede conosco por nós. Quando nós entendemos isso, nós vivenciamos a transformação em nossas vidas. É impossível nós buscarmos a palavra e através do estudo nós conhecermos quem Ele é e não ter transformações na nossa vida. É impossível, porque todos aqueles que cruzaram o caminho de Jesus, todos aqueles que cruzam o caminho do Pai, eles têm a sua vida transformada. A presença do Senhor, ela transforma ambientes e vidas. Deus, o Deus dessa palavra, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras, Ele transforma vidas, Ele transforma ambientes e Ele transforma cenários. Aleluias. Terceiro, conhecer o Deus da palavra nos livra de frustrações espirituais. Aleluia. Conhecer o Deus da palavra nos livra de frustrações espirituais. Lá em Salmos, capítulo 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Quando eu conheço o Deus da palavra, eu estou livre de frustrações espirituais. A falta de intimidade com Deus, ela gera em nós expectativas erradas. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho algo comigo, algo que eu estudei, busquei. Receba no seu coração, da forma que o Senhor ministrou o meu coração. Algo relacionado a frustrações. Eu tenho comigo, Osaf, é uma teoria Renan essa aqui, que o maior motivo e o maior índice de um cristão talvez se desviar, ou de uma pessoa até mesmo conhecer a Jesus, não é por causa do pecado. Nossa, Renan, como assim? Mas é por conta de frustrações vividas, onde uma porta foi aberta para o pecado entrar. Seja uma frustração
dizendo de uma pessoa que não é cristã, uma frustração que teve com o pai, com a mãe, relacionamento, enfim, e isso bloqueia ela de ter um relacionamento com Deus, ela se frustrou. Ou até mesmo eu e você, cristãos, pessoas que servem ao Deus, se frustra com um líder, com um amigo, com uma imagem que colocou ali, e através dessa frustração o pecado entra e essa pessoa não consegue mais ter um relacionamento. E por que eu abri esse parênteses? Justamente por conta disso, porque quando eu conheço o Deus da palavra, eu estou livre dessas frustrações espirituais. Porque quando eu conheço, eu tenho intimidade. E a falta de intimidade com Deus, ela faz eu gerar expectativas erradas no meu coração. Quando são geradas, igreja, expectativas erradas no meu coração, na minha vida, existe um alto índice de frustração da qual eu posso viver. Porque a falta de intimidade, ela vai abrir essa porta, vai permitir que aconteça isso. Só que quando nós conhecemos o Deus da palavra, primeiro, nós entendemos que Ele não é um gênio da lâmpada, mas que Ele é um Pai soberano. Porque muitas vezes nós olhamos na palavra, nós lemos somente a letra, e nós enxergamos promessas, palavras, e elas existem. Só que eu me apego somente na promessa, eu me apego somente naquilo que está escrito, mas eu não tenho um relacionamento com aquele que é capaz e poderoso para promover, para efetuar aquilo na minha vida. E eu me frustro por não estar vivendo coisas que estão escritas na palavra. E automaticamente eu vou culpar quem? Eu tenho que culpar alguém, eu vou culpar Deus. Eu vou culpar Deus porque eu me frustrei. Eu acho que Ele é um gênio da lâmpada, aonde eu vou pedir e Ele vai fazer. Aonde está escrito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo agora. Mas eu não estou atento ao contexto da própria palavra e a revelação de quem é aquele que pode fazer tudo. Aquele que me proporciona tudo, aquele que me fortalece. Nós entendemos que Ele não é um gênio da lâmpada, mas Ele é um Pai soberano. Segundo, nós passamos a confiar mesmo quando nós não entendemos. Quando conhecemos o Deus da palavra, nós passamos a confiar mesmo quando nós não entendemos. E muitas vezes, sabe o que acontece, igreja? Nós passamos por situações, nós vivemos algo, e nós vamos na palavra buscar a resposta, e não está errado, a palavra é quem vai nos fornecer nosso manual de vida. Só que nós estamos tão desesperados de uma resposta imediata, de um fast food, de algo ali pronto. Por que eu estou vivendo isso? E nós queremos entender o que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo. Só que quando eu conheço o Deus da palavra, eu passo a confiar mesmo sem entender. Eu não preciso de uma resposta, porque eu tenho o dono da resposta. Eu não preciso de uma solução, porque eu tenho aquele que pode proporcionar a solução. Eu não preciso de uma saída, porque eu sei que quem está por detrás da palavra, o Deus da palavra, é aquele que abre todas as saídas, que abre porta onde não porta, que onde não há porta, que abre janela onde a janela está fechada, aonde há solução, aonde Ele cria solução, aonde não há solução. Eu passo a não buscar a solução, mas eu passo a voltar o meu coração ao Deus da solução. Nós precisamos ter este relacionamento com Deus. Aleluias. Nós passamos a confiar mesmo quando nós não entendemos. Terceiro, nossa fé amadurece. Ai, como amadurece. Nosso coração se acalma e nós aprendemos a esperar com paciência. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para amadurecer a sua fé, acalmar o seu coração e te ensinar a esperar com paciência. E deixa eu te dizer algo. Talvez você entrou neste lugar nessa noite e talvez você estava frustrado com alguma coisa. Talvez você estava frustrado com alguma situação, com uma falta de resposta de Deus, por não estar enxergando uma saída, não estar enxergando uma resposta. Ah, Senhor, mas eu estou lendo, eu estou aqui, eu não estou encontrando nada. E talvez você entrou nesse lugar hoje, frustrado, triste com alguma coisa. Não se frustre. Não se frustre com o que Deus ainda não fez. Talvez você apenas não entendeu ainda quem Ele é. Não
se frustre com aquilo que Deus ainda não fez. Talvez você não tenha entendido quem Ele é. Porque Ele é o Deus, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Talvez nós somente não entendemos ainda quem Ele é. E muitas vezes a fé, baseada apenas em promessas decoradas, a fé, escute isso, esse eu deixei até em negrito. A fé, baseada apenas em promessas decoradas, é frágil. Mas a fé, baseada em quem Deus é, permanece firme nas tribulações. A fé baseada em promessas decoradas é frágil. É muito fácil, igreja, nós pegarmos a palavra e nós decorarmos um versículo, nós decorarmos uma promessa e querer viver aquela promessa. Mas isso torna em nós algo frágil, algo delicado, algo fácil de se corromper. Mas quando a nossa fé, a nossa vida é baseada em Deus, não na palavra somente, mas no Deus que prometeu aquela palavra, no Deus que trouxe a revelação daquela palavra, eu e você, nós conseguimos permanecer firmes em qualquer tribulação. A onda pode vir, o mar pode ficar agitado, assim como foi ministrado alguns domingos atrás aqui. Nós entendemos que Jesus está no barco, que o Deus da palavra está presente na minha vida, e que não importa a tribulação, não importa a tempestade, não importa o silêncio, não importa a falta de resposta. O que importa é que o Deus da palavra, Ele está presente. E quando eu tenho plena convicção disso, meu irmão, eu consigo descansar. Eu consigo descansar e você consegue descansar. Aleluias. A fé baseada em quem Deus é, ela permanece firme mesmo em meio às tribulações. Essa noite o Senhor, Ele trouxe eu e você aqui com um simples propósito de nós não pararmos somente nas páginas, de nós não pararmos somente na letra, mas o Senhor faz um convite para mim e para você ir além. O Senhor chama eu e você para nós irmos além. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, o profeta ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, eu ajo com justiça, eu ajo com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Não se limite somente na palavra, não se limite somente nas letras, não se limite somente nas folhas, não se limite somente naquilo que um olho carnal pode ler, mas permita-se ir além, a ter um relacionamento verdadeiro com um Deus verdadeiro, porque não é um Deus de mentira, não é uma estátua que não se move, não é uma estátua que tem boca, está ali parada e não fala, mas é um Deus verdadeiro, é um Deus relacional, que está aqui hoje para se relacionar comigo e com você, ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de rei e servo, um relacionamento de amigo, um relacionamento de irmão. É esse o relacionamento que Ele tem para mim e para você. Igreja, muitas vezes nós não vamos além porque nós nos limitamos somente àquilo que é raso. Só que o profundo está quando nós mergulhamos na presença do Senhor. Nós precisamos entender quem Deus é, porque quando nós entendemos quem Deus é, e por mais que a palavra ali não faça sentido no momento, o Deus da palavra vai ser suficiente para fazer todo sentido. Eu tenho uma promessa, mas eu não estou vivendo essa promessa. Não importa, não importa a promessa, importa que o Deus da promessa está comigo.
Ah, mas Deus me falou, Deus falou, amém. Ele é fiel para cumprir no tempo dele. O que importa é que o tempo todo ele está com você. O tempo todo ele está ao seu lado. O tempo todo, ei, entenda isso. Enquanto não acontece, Deus está com você. Enquanto você está buscando, Deus está com você. Muitas vezes nós enxergamos o milagre, nós enxergamos a resposta somente no final. Mas entenda, o milagre, a vida, a verdade, ela não está no final, ela está no caminho. Porque durante todo o caminho, durante todo o processo, Ele está presente. Seja na dificuldade ou seja na alegria, a presença dEle é real. O Deus da palavra, Ele é real. Enquanto você busca, Ele está presente. Enquanto você lê, Ele está presente. Enquanto você jejua, Ele está presente. E não é porque você está lendo somente, não é porque você está jejuando somente, mas é porque o Deus da qual você está buscando, através da palavra, através do jejum, através da oração, o Deus verdadeiro, Ele está presente. E quando você consegue enxergar, além das escrituras, a imagem, a presença do Senhor, igreja, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Solidão? O que é solidão quando eu tenho Deus? Um Deus vivo que está a todo instante, um Deus onipresente. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é imutável, ninguém muda quem Ele é. Se o louvor quiser subir, eu já estou caminhando para o final. Hoje é bem direta e objetiva a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus, Ele não quer apenas ser lido. Deus, entenda isso, Deus, Ele não quer apenas ser lido, Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Os discípulos estavam ali no caminho de Emaús, conversando com Ele, imagina só. Os discípulos estavam ali lado a lado com Jesus no caminho de Emaús, conversando, chorando, tristes. E Ele estava ali presente e eles não foram capazes de conhecê-lo. Eles conheciam a letra, conheciam a palavra, mas não foram capazes de conhecer. E Ele não quer apenas ser lido, Ele quer ser conhecido. Ele não quer ser apenas um conteúdo estudado, mas Ele anseia em ser um Pai revelado. Ele não quer ser somente um conteúdo estudado, mas Ele quer ser um Pai revelado. Não pare apenas, não se limite, igreja, a parar somente na palavra. Como eu disse aqui no início dessa palavra, dessa ministração, o acesso à informação está muito fácil. Qualquer lugar que você abrir aí, você vai ter acesso à informação. Só que nós temos o privilégio de ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Pai. Nós temos o privilégio de ter um relacionamento verdadeiro com o Deus da palavra. Não é sobre a palavra, é sobre o Deus da palavra. Não é sobre eu e você, é sobre o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus. É sobre um Deus verdadeiro, um Deus que ainda opera sinais e maravilhas. Um Deus ainda que faz prodígios, que faz milagres. Um Deus que ainda se relaciona com seus filhos. Muitos se frustram por somente se limitar a promessas decoradas, como nós falamos aqui. Não se limite a decorar promessas. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. E a minha pergunta hoje, como eu iniciei essa ministração, não é se você conhece a Bíblia. A pergunta hoje que eu deixo para você refletir, para o Senhor ministrar o seu coração é: você conhece o Deus da palavra? Você conhece verdadeiramente o Deus da palavra? Você está pronto para ir além da informação e viver uma transformação? Você tá pronto para sair de um patamar, de um nível aonde você já tem a informação, mas agora você quer ir além, quer viver uma transformação na sua vida?